Você já se perguntou por que motores de mesma cilindrada têm potências diferentes? Olá, seja bem-vindo a mais um Engenharia da Graxa. Veja esses dois exemplos de motores. Veja como esses motores têm a mesma cilindrada, porém potências e torques diferentes. Por que isso acontece? Já que a cilindrada é a mesma, não deveria ser a mesma potência, ou pelo menos próximos um do outro? A razão pela qual esses motores têm potências diferentes é a tecnologia que foi usada nesses motores. E quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa mente é vários sensores e computadores controlando o motor. E realmente isso tem um papel fundamental. Mas a beleza da tecnologia ainda está no balé mecânico que é executado nesses motores. Pegue um papel e uma caneta que hoje eu vou dar uma receita para vocês de como montar um motor com bastante potência, aproveitando as principais tecnologias disponíveis hoje no mercado. Para começar, esses motores que eu apresentei são todos aspirados, tá? Nenhum deles usa um turbo ou compressor. E não vamos abordar esses dois tipos de sistema hoje no programa. Vou deixar isso para um vídeo à parte. Hoje vamos falar só de tecnologias que são utilizadas para atingir o máximo de potência sem sobrealimentação. Para um motor funcionar perfeitamente, ele precisa que a mistura de ar-combustível esteja correta. Esse é o primeiro passo de todos os motores. Para saber isso, a primeira informação que o carro precisa é saber a quantidade de ar que está entrando no motor. E para isso nós utilizamos o sensor de massa de ar. Esse sensor informa para o computador a quantidade precisa de ar que está entrando no motor. Então este sensor é fundamental nos motores. Assim que o ar é admitido, o carro tem que misturar o combustível nessa massa de ar. E para isso nós utilizamos os injetores. Hoje todos os carros já vêm de fábrica com injeção eletrônica, mas essa injeção eletrônica muitas vezes é indireta, ou seja, a mistura do ar com o combustível é feita ainda no coletor de admissão, que é no tubo de entrada de ar. E isso aí acaba gerando algumas perdas, porque aquele combustível pulverizado ali acaba ficando um pouco dentro desses tubos e não indo para dentro dos cilindros. Então o nosso motor, que vai atingir o máximo de potência, tem que trabalhar com injeção direta, ou seja, o combustível é injetado somente quando for ter a combustão, é diretamente dentro do cilindro, para não haver nenhuma perda de combustível e conseguirmos atingir o máximo de potência. Esse é um dos sistemas que está vindo hoje nos carros mais atuais, é um sistema caro, porque ele precisa de uma bomba de alta pressão, além da bomba normal que existe hoje nos carros dentro do tanque, ele precisa de uma bomba adicional para aumentar a pressão de combustível, porque para a gente conseguir pulverizar o combustível dentro do cilindro, esse combustível tem que estar numa pressão absurda. Então, para o nosso motor ter o máximo de potência, pode checar na lista injeção direta. Bom, agora o nosso ar precisa entrar dentro do cilindro também, junto com o combustível. Para isso, quanto mais fácil for para o cilindro conseguir puxar o ar para dentro e soltar o ar que já foi queimado, melhor para o nosso motor. Então o que nós vamos fazer é adicionar mais de uma válvula por cilindro. No caso, vamos colocar aí o padrão que são 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape. O nosso carro vai ter aí 4 válvulas por cilindro. Esse é o padrão que hoje a maioria dos carros trabalha, mas ainda existe em carros 8 válvulas. Esse número de válvulas vai permitir uma entrada maior de ar e uma saída maior também. E isso vai permitir que o nosso motor trabalhe com muito mais potência. Ainda falando no quesitos de válvula, nós vamos falar sobre algo importantíssimo e que nem todos os carros têm ainda hoje no mercado, que é o variador de fase e de tempo de abertura das válvulas. O que é isso? O que é o variador de fase? Bom, a válvula ela vai abrir em um determinado momento e fechar em um outro determinado momento. Esse momento de abertura, o tempo que ela fica aberta e o momento de fechar, ele é comandado pelo eixo de comando de válvulas. Ele vai abrir e fechar a válvula de acordo com a necessidade do motor. Porém, conforme a gente varia a rotação de motor de uma rotação mais baixa para uma rotação mais alta, esse tempo que a válvula fica aberta e a hora que ela começa a abrir e fechar tem que variar também. E isso é o que a gente chama de variador de fase. Muitos carros já trabalham com essa tecnologia, mas os carros de entrada e os carros populares não têm. Para o nosso motor, que nós vamos atingir o máximo de potência, nós vamos com certeza aplicar isso tanto no eixo que comanda as válvulas de entrada, quanto no eixo que comanda as válvulas de saída. Ou seja, o nosso carro vai ter 2 variadores de fase e de tempo de abertura das válvulas. Isso é uma complexidade grande para o motor, pode gerar de repente uma manutenção grande se caso o nosso motor for utilizar correia dentada, então o nosso motor vai trabalhar com corrente dentada. A corrente dentada ela vai permitir que a manutenção fique mais barata, já que ela não necessita de troca, ela dura a vida útil do motor.
Então o nosso motor, como nós vamos atingir o máximo de potência, vamos trabalhar com corrente dentada. Uma vez que a mistura de ar combustível esteja dentro do cilindro, o que vai faltar agora é a faísca. E a faísca é o mais importante, porque dependendo do tempo em que o motor dispara a faísca, vai mudar completamente a performance do nosso carro. O que a gente chama de ponto de ignição. O ponto de ignição ele pode ser atrasado ou adiantado. Quanto mais a gente adianta o ponto, ou seja, quanto mais cedo a faísca acontece dentro do cilindro, mais tempo ele tem de queimar toda a mistura até que o pistão atinja o ponto máximo e a mistura esteja com a força máxima para empurrar ele para baixo. O nosso motor tem que trabalhar com um combustível muito bom, de alta octanagem, para que a gente possa adiantar o máximo sem que haja detonação no motor e atingir o máximo de potência. O álcool ele é um excelente combustível em questões de octanagem, ele resiste muito mais do que a gasolina. Por isso muitos carros, se você olhar na ficha técnica, ele ganha alguns cavalos usando o álcool. Então provavelmente o nosso carro vai trabalhar ou com álcool ou com uma gasolina de alta octanagem. O ponto de ignição ele também é alterado no que o pessoal costuma fazer de chipagem. Esse é um dos itens que ele altera para melhorar ainda mais a performance do carro. Claro, tem que tomar muito cuidado, porque o ponto de ignição pode causar a detonação, e isso pode estragar o motor. Então tem que tomar muito cuidado na hora de mexer nesses parâmetros. E para finalizar o nosso motor, ele tem que ser feito dos melhores materiais existentes. E hoje o alumínio tem se mostrado muito bom para a parte de construção de motores. Ele torna tanto as peças mais leves, como permite que o motor atinja altas rotações, como existe o caso dos Hondas que atingem 8.000 RPMs, 9.000 RPMs, sem problema nenhum. E lembrando, quanto mais RPM o seu motor atinge, mais potência ele vai ter também. Então, para que nosso motor seja o mais potente possível, nós vamos fazer ele com as melhores peças, com os melhores materiais, deixando o pistão o mais leve possível. Por que que os motores têm limitação de rotação? A massa dos pistões, ela influencia bastante nesse limitador de velocidade de rotação. Altas rotações não é uma questão fundamental para todos os motores. Existem motores diesel, por exemplo, que trabalham com rotações baixas e atingem potências altas. Mas como o nosso motor tem que ser o mais potente possível, nós queremos fazer ele mais leve e mais firme possível para que nós consigamos atingir o máximo de potência. Bom, espero que vocês tenham anotado, agora é só correr para a loja de materiais mais próxima e montar o seu motor. Esse vídeo eu quis fazer para mostrar algumas tecnologias básicas para a construção de um motor, e essas tecnologias que eu apresentei são tecnologias já, entre aspas, antigas, que já estão no mercado há muito tempo e que agora está sendo disponibilizada nos carros de entrada, então provavelmente nós vamos ver muito mais aí nas ruas do que antigamente. Essas tecnologias vão permitir uma diferença grande nos motores, como eu apresentei aí 3 motores no início do vídeo, 3 motores 2.0 com diferenças grandes na parte de potência. E tudo isso se deve às tecnologias que são aplicadas. Isso, se vocês forem observar em outros carros, vocês vão perceber que as diferenças podem ser maiores ainda. Se faltou alguma tecnologia para deixar o nosso motor mais potente ainda, não se esqueça de deixar nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos legais. Se tiver alguma dica, sugestão, pode deixar nos comentários também. Até o próximo vídeo.